Bom dia, seguidores e ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Hoje estamos abrindo caminhos para a transmissão da Pura Vida acontecendo no Instagram aqui da @radiocultura.arte e direto dos estúdios hoje da minha casa, do QG Amarcura. Então, para quem está chegando, eu sou Vanessa Panambi, apresentadora do programa Pura Vida Acontecendo, que acontece todas as quartas-feiras ao meio-dia na Rádio Cultura de Curitiba. E falamos sobre o oráculo semanal, céu da semana, desdobrando e aprofundando assuntos variados com o oráculo. E hoje estamos aqui num novo formato, orquestrado à distância, não mais nos estúdios da rádio, mas conectada de coração com a mesma frequência. E agora vamos iniciar aos pouquitos para fazer essa conexão à distância com a ajuda do querido radialista e técnico Jonas Moreno, para a gente se conectar lá com os estúdios da Rádio Cultura, que vai me guiando para chegar nas ondas de rádio 930M e chegar nas redes sociais com a transmissão que a gente está trazendo aqui para o Instagram. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem para quem está chegando, que gosta de oráculo semanal, que gosta de trazer uma reflexão para a semana, que aproveita esse período do horário de almoço para fazer aquela pausa. Já envia para alguém que vai gostar desse assunto também, que é Pura Vida Acontecendo. O meu Instagram é Vanessa Panambi, e era por ali que a gente fazia as transmissões para a rádio também, junto do estúdio. Então, vocês também vão poder se conectar depois, porque tudo isso aqui fica gravado. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: é a pura vida acontecendo hoje, dia 12 de março. Estamos agora falando do oráculo semanal que abarca o dia 10 a 16 de março, numa semana especialíssima, onde vamos ter aí um eclipse lunar. E esse tão falado eclipse lunar, principalmente nessa energia astrológica, como é que vai nos impactar? Como é que isso acontece? Qual é a relevância, a referência que a gente pode trazer para esse tema da pura vida acontecendo? Então, é muito interessante primeiro a gente criar essa perspectiva de que todos os eclipses, eles são marcos de transição e acontecem através de uma dinâmica de disposição e de distância entre Sol, Terra e Lua. Quando a gente tem uma lua cheia, então a gente tem um eclipse lunar, porque a Lua entra na sombra da Terra. E aí a importância dessa energia, quando o Sol está oposto à Lua, a gente já tem uma lua cheia. A importância dessa energia é a frequência em que ela estabelece junto a todo outro sistema próximo. Ou seja, a gente vai percebendo que, de acordo com o signo que esse eclipse traz, de acordo com o movimento de outros planetas que estão ali, essa configuração ela vai desenhando como seremos afetados no nosso campo emocional e quais os movimentos são, de alguma forma, sugeridos para que a gente se encaminhe com essa consciência de aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente traz uma antecipação desse tipo de evento sem tanta mistificação ou precisar usar de terminologias técnicas para entender algo que já está acontecendo, a gente já vai fazendo uma revisão e percebendo
que essa frequência de marcos de eclipses, elas não acontecem apenas na semana do eclipse. A gente sempre passa por uma preparação e um pós. Então, é muito importante que a gente traga isso realmente para a nossa pura vida acontecendo, compreendendo que sim, existem terminologias importantes, como, por exemplo, o fenômeno conhecido como lua de sangue, por conta da tonalidade avermelhada da lua. Ela também traz essa ideia já muito, digamos assim, antiga e cheia dessas mistificações ao redor dos temas do eclipse, pela simbologia que isso vai conectando. Então, como todo eclipse, essa lua de sangue devido a essa tonalidade, esse eclipse lunar total, eles vão trazer e nos convocar energeticamente para algo importante e relevante que já vem se desenhando nos últimos meses, que já é tema da nossa vida e que agora, de alguma forma, a gente tem essa brecha frequencial e vibracional para que a gente lide, para que a gente assuma. Então, nesse momento, entre a madrugada do dia 13 e 14, a gente tem o eclipse lunar acontecendo no signo de Virgem e vamos olhar para as qualidades de Virgem para trabalhar esse processo junto com Mercúrio retrógrado em Áries. E a partir de 15 de março, se Mercúrio faz essa retrogradação em Áries, a gente não tem somente essas temáticas virginianas para trabalhar, mas a gente também tem uma revisão de como iniciar esses trabalhos, como iniciar e abrir caminhos para essa retrogradação de Mercúrio em Áries. Então, primeiro, a gente abre esse leque de possibilidades, essa reflexão sobre o que precisamos encerrar como ciclos, e a gente vem falando nos oráculos semanais sobre desapego, sobre coisas que já não funcionam mais, sobre aquilo que a gente precisa, de alguma forma, limpar, desapegar, finalizar, e que a gente vem carregando, dando um jeitinho, costurando aqui, costurando ali, e Virgem é aquele curador que cura através do detalhe. A qualidade de Virgem, ela vai pegar aquele pontinho específico que é muito propício para fazer encerramentos. Então, às vezes, só faltava aquele detalhe, só faltava dar uma atenção para um determinado ponto de vista, só faltava implementar uma determinada técnica para lidar com algo que possa promover mais bem-estar e ser mais eficaz. Porque grandes mudanças também vêm de pequenos ajustes. Então, essa reflexão, ela começa a ser trazida primeiro para o nosso campo emocional. É importante que a gente considere essa perspectiva de que o eclipse lunar, assim como todos os frequenciamentos e transições e mudanças lunares, que são cíclicos, vão mexer nos nossos padrões emocionais, vão mexer nas nossas águas internas. Quando nós temos, de alguma forma, uma personalidade que está distante ou que negligencia ou que, de alguma forma, não considera tanto olhar para as questões de sentimento, de intuição, de forma de se colocar à disposição dessa sensibilidade, o peso, a densidade dessas transições lunares é sentida com mais intensidade. Quando nós vamos nos dispondo, mesmo que sejamos de uma personalidade, de uma perspectiva mais racional, mental ou conectada à ação prática, a gente começa a integrar o nosso funcionamento de forma muito mais consciente
para expandir não somente a nossa sensibilidade, mas uma estratégia melhor para ação, uma estratégia melhor de raciocínio. Então, podemos considerar que aqueles assuntos que tocam essa qualidade de Virgem, no nosso individual, que é quando eu falo, olha lá onde está o signo de Virgem no nosso mapa, todos nós temos no nosso mapa astrológico, conhecendo ou não todos os signos. Então, quando a gente descobre que área aquilo ali vai ser primeiramente direcionado, é muito importante que a gente olhe para essa reflexão na prática. Então, como é que eu estou lidando com as minhas rotinas? Como é que isso impacta a minha saúde? E como é que isso impacta a minha disciplina e minha organização pessoal? E é interessante essa área e essa camada de Virgem organizar esses assuntos em conjunto. Apesar de tudo estar interligado, esses 3 pilares, eles regem algo muito importante da gente considerar como foco. Sempre que alguém vem tirar uma dúvida, perguntar por onde começar, trazer uma reflexão de autoconhecimento muito profunda, eu gosto de considerar o seguinte: primeiro vamos olhar como estão os seus hábitos. Antes de olhar para questões espirituais, para a interferência dos outros, para o que aconteceu na infância, para as questões terapêuticas trabalhadas ou não, para o que você está vivendo na relação. E é algo muito importante, então, que esse eclipse, junto com a retrogradação de Mercúrio, vai trazer à tona, começando nessa semana, que é essa questão que a gente poderia até colocar aqui como tema central, como chave da nossa pura vida acontecendo dessa semana, que é uma palavra que traz muitas camadas, que é hábito. O hábito já é uma qualidade intrínseca da mente, já é um caminho que a mente percorre diariamente. Tem experiências que a gente opta por viver que vão nos levando tanto para caminhos automáticos quanto para caminhos de expansão de consciência. Então, se o hábito ele é essa experiência repetitiva que vai se transformando em algo concreto, é a forma como a mente é condicionada a fazer as coisas. Nessa revisitação com o eclipse lunar em Virgem, a gente vai olhar para os nossos hábitos e os nossos hábitos vão olhar para a gente. Quando a gente vai acessando também essa complementariedade, entendendo que tudo aquilo que é prático na matéria, que é feito, que é desfeito, que é organizado, que é colocado em perspectiva, acontece através de uma impressão de um campo sutil que vem do signo oposto de Virgem, que é Peixes, a gente entende também que as nossas memórias também constituem os nossos hábitos. E é, de alguma forma, um pouco perigoso a gente simplesmente ir construindo hábitos através de traumas que a gente teve, construindo hábitos que dizem respeito a experiências que a gente nem lembra mais porque começou. E aí, por essa camada sutil que vem antes das situações serem impressas na matéria, também constituímos hábitos através das nossas experiências espirituais. Não estou falando, como eu sempre repito e reafirmo em todo o programa, não estou falando de experiências religiosas, e sim de experiências espirituais. Quanto mais flexíveis nós somos em relação até mesmo à nossa forma de contar a nossa história, a forma de experienciar
essas sutilezas, essa pura vida acontecendo, essa espiritualidade, quanto mais flexibilidade, quanto mais margem para recriar situações, a gente vai tendo, melhora a nossa disciplina, melhora a nossa organização, melhora a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Porque a gente não fica apenas caindo todos os dias na mesma armadilha de reconstruir padrão em cima de padrão, de fazer as mesmas coisas porque lá atrás você entendeu que isso te protegeria ou isso te daria um pequeno conforto, isso de alguma forma ia criando tantas camadas de proteção que os seus hábitos se tornaram um ponto de fuga. E o eclipse lunar em Virgem traz esse direcionamento para que então a gente use esse Mercúrio retrógrado em Áries para revisitar como é que a gente vai tomar novas iniciativas. Então todo mundo usa em alguma área da vida, em alguma dinâmica, sozinho ou junto, hábitos que criam e mascaram tanto a nossa personalidade, quanto a nossa essência, quanto aquilo que a gente não quer revelar sobre o que a gente está sentindo. Então, essas temporadas astrológicas onde a gente fala as máscaras vão cair, serve para que a gente olhe primeiro para as nossas. Não fique preocupado em quem é que vai se mostrar o quê, mas ficar preocupado, ou pelo menos buscar trazer uma consciência para essa reflexão de quais memórias eu fico nutrindo através dos meus hábitos, aonde eu realmente estou sendo verdadeira e verdadeiro com as minhas experiências espirituais, aonde eu estou sendo flexível ou não, aonde eu estou caindo nas mesmas armadilhas apesar de mudar os cenários e os contextos, quais são os padrões de hábitos que me impedem de alcançar os meus objetivos, de mudar a forma como me relaciono comigo, com a minha saúde, com a minha rotina, com as situações que eu construo no dia a dia, com o trabalho, como tudo isso vai sendo colocado na mesa para a gente entender que existem apegos a velhos conceitos, a velhas ideias lá do passado, que proporcionaram talvez uma experiência positiva, mas que hoje virou simplesmente um bloco de concreto que faz com que vocês, com que nós, com que a humanidade tenha uma grande dificuldade de fazer junto essa transição, essa lapidação para algo melhor. Então, gosto de imaginar essa situação como um cristal bruto que vai sendo lapidado por inúmeras formas e manifestações da natureza. Então, acontecem situações mais densas, acontecem situações mais favoráveis, acontecem situações que nos empurram, acontecem situações que nos fazem parar, para que a gente faça de fato essa lapidação de sair de um estado bruto, mental, emocional e espiritual, para passar para essa lapidação, para a gente chegar na essência das coisas e conseguir mostrar o nosso brilho, a nossa riqueza, mas isso exige esse tipo de treinamento. E o treinamento que o eclipse lunar em Virgem abre caminhos para, junto com a retrogradação de Mercúrio em Áries, até porque isso é um curto período de tempo. Falando aqui dessa linha temporal, Mercúrio inicia a sua retrogradação em Áries a partir de 15 de março e vai ali até 7 de abril. Então, essa ideia de Mercúrio retrógrado, tem as falhas na comunicação, tem situações que acabam acontecendo, tem planos que saem do lugar, tem uma falta de paciência que paira no trânsito, na vida, fica tudo um pouco mais caótico. Aquilo que a gente quer fazer, iniciar, parece que fica meio difícil. Então, é muito importante que a gente olhe para
o hábito como uma falha na Matrix, como uma forma de criar recursos, de entender que tanto isso se torna um treinamento, como da mesma forma o treinamento muscular ele precisa dessa constância, dessa disciplina, quanto se torna também uma forma da gente se liberar daquilo que não funciona mais pra gente. Então, essa consciência que nos impede de viver tanto profundamente quanto produtivamente, não no sentido de correria, mas no sentido de se sentir realizado, de materializar realizações, de ver os resultados daquilo que se está plantando, de fazer as suas colheitas. Isso é o ser produtivo a partir dessa consciência do quanto o hábito rege as coisas. Então, seja de experiências reais ou de experiências desejadas, nós mesmos temos essa capacidade de começar a refletir quanto os nossos hábitos estão entalhando determinadas experiências na nossa mente, de maneira que a gente não consiga enxergar outras coisas acontecendo. Agora é 12h20, eu faço a minha rápida pausa para ter o nosso intervalo lá na rádio e já estou de volta com vocês. Esse é o momento que eu falo, respira, toma uma água e já estamos de volta com a pura vida acontecendo. Doze de março de 2025, 12h23. Daqui a pouco voltamos do intervalo. E estamos de volta com a pura vida acontecendo, falando essa semana sobre o nosso eclipse lunar em Virgem. E o tema central desse oráculo, para além do nosso script, aqui está sendo uma reflexão sobre os nossos hábitos.
o quão arraigados eles estão e o quanto nós fugimos de situações que são essenciais para o nosso crescimento, para a nossa disciplina, para o nosso desenvolvimento, porque os nossos hábitos se tornaram cristalizados e arraigados demais. Então, vamos aproveitar essa semana aí de dia 10 a 16 de março, estamos aí no meio dessa reflexão, véspera de eclipse lunar, astrologicamente falando, a importância de alinharmos nossas emoções aos nossos hábitos e analisar toda essa pura vida acontecendo, aonde a gente está colocando as nossas desculpas, justificativas. Porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar muito, a vida é uma correria, é uma questão financeira, é uma questão do relacionamento, é uma questão de família, é uma questão de carreira, é uma questão da faculdade. E aí você vai verificando também que podem acontecer situações aonde os hábitos vão sendo cristalizados por conta de justificativas. Então, é interessante que a gente entenda esse treinamento para a gente se liberar do hábito de reclamar. Muitas vezes você não vai conseguir mexer num hábito que você tem de, sei lá, tomar café todos os dias, mesmo não tendo tempo ou não gostando mais ou aquilo te fazendo mal. Um exemplo, porque café é maravilhoso, né, gente? Mas aqui para entender o seguinte, às vezes o primeiro hábito que você vai ter a oportunidade de parar de fugir durante essa temporada é um hábito que você nem percebe que você tem, mas que os outros podem estar te dando indícios. Os outros podem ser os outros amigos, podem ser a espiritualidade, pode ser os seus próprios pensamentos falando, olha, presta atenção, mas o hábito de reclamar é um deles. Então, tanto do ponto de vista consciente quanto do ponto de vista inconsciente, é muito importante também que a gente compreenda que essa mudança na nossa programação habitual, essa mudança na forma como a gente soluciona as coisas por hábito, que a gente interfere numa situação por hábito, que a gente faz as coisas por hábito, sem nem se questionar o porquê, ou como, ou para quê, que quando a gente passa por essa reflexão, então, a gente abre espaço para ter mais proteção, para encontrar melhores soluções e para realmente atender às nossas necessidades. As nossas dificuldades que são criadas e autonutridas pela nossa dificuldade, às vezes, de se desvencilhar de um hábito que não nos ajuda, precisa de técnicas, de estratégias, de métodos, de elaborações para que você faça de uma forma que agora então funcione. Se você já tentou quebrar qualquer tipo de hábito, antes mesmo dele se tornar um vício visível, mas não conseguiu seguindo técnicas e métodos alheios, você vai precisar e você vai poder fazer isso com essa revisão de Mercúrio retrógrado em Áries, com esse espaço aberto para o campo emocional ser retrabalhado com o eclipse lunar. Entender que primeiro, precisa abrir um campo criativo, ou seja, precisa observar. Escreve o que você fez durante o dia, observa a realidade, olha para a situação enquanto ela está acontecendo, porque se a gente fica o tempo inteiro na ansiedade, esses hábitos, eles são os primeiros a serem respostas, a se manifestarem como respostas. Então, o hábito de fazer alguma coisa quando você está sem paciência, o hábito de responder de um jeito quando você não está afim de resolver determinada situação.
Então, essa observação de, opa, peraí, o que eu estou fazendo, aonde eu tô, como é que eu tô me sentindo, o tempo inteiro se acompanhar é a primeira coisa. Observa, olha para onde você tá, olha para como tá teu corpo, olha para a situação que tá ao teu redor, olha para a pessoa com quem você tá conversando, olha para a coisa acontecendo aqui agora. Então, observar os tipos de reações ansiosas que a gente tem. Quando a gente interrompe uma conversa, quando a gente não quer terminar de fazer alguma situação, quando a gente acha que está atrasado, que tem uma correria, que tem alguma coisa acontecendo que a gente não pode esperar, tudo isso vai se colocando de alguma forma para a gente criar obstáculos. Não para a gente criar obstáculos, mas fazendo com que a gente crie obstáculos e gere mais dependências, porque aí as situações nunca são resolvidas, elas não são solucionadas, elas não são finalizadas, e aí vai baixando a autoestima, vai distanciando as relações, vai fazendo com que as situações fiquem cada vez mais pegajosas, porque a gente vai querendo evitá-las a partir desse estado ansioso. Então, se a gente reúne essas informações e essas fragmentações do céu, é muito importante que a gente entenda que no profundo essa estratégia de observar como está a nossa ansiedade e as nossas reatividades, de faltas de vontade, também porque às vezes a ansiedade ela pode estar tão grande que rouba a energia da sua vontade, rouba o seu tesão, rouba a sua ânima, o seu ânimo interno. Então, isso vai gerando essa ideia de se forçar a abandonar as coisas. Mas o tipo de despedida proposto por este eclipse lunar é o tipo de despedida consciente, que vem através da compreensão. Agora eu entendo porque eu faço o que eu faço. Agora eu entendo do que eu estava fugindo fazendo o que eu faço. Então eu consigo superar essas resistências. E quando a gente consegue superar as nossas resistências, parar de negar que tem um hábito que está fazendo com que você se desrespeite, parar de negar que você tem um hábito que não está te ajudando a chegar mais próximo do resultado que você quer, você começa a abrir pequenos espaços para então fazer algo que é aparentemente pequeno, mas é grandioso e libertador, que é escolher. Escolha aquilo que você quer ou não responder diante de cada situação. Então, a experiência de cada dia, de cada rotina, de cada dinâmica vai aos poucos se reformulando a partir dessa compreensão mental, porque a gente vai levando essas informações para o nosso campo emocional. E é muito interessante, então, a gente perceber que essas despedidas, esse potencial de mudanças, de coisas que antes funcionavam e agora não funcionam mais, vão estar fazendo aspectos aí com Urano, com Vênus, com esse Mercúrio retrógrado em Áries. E aí, tudo isso vai pedir saltos pequenos, médios e quânticos. E tem coisas, principalmente quando a gente passa por um salto quântico, que podem vir por meio de algo impactante, algo chocante, algo que não era esperado, porque até então não estava claro. Você podia até estar lidando com a situação, mas ela estava assim meio nebulosa, você não estava entendendo bem porque estava acontecendo, e de repente aquilo vem à tona com essa energia bem uraniana, revirando, colocando as coisas de ponta cabeça, surpreendendo, mostrando a realidade. Por isso que eu gosto de falar e repetir, tem que ter estômago.
tem que ter estômago, tem que se preparar, tem que estar aqui, ó, no centro, porque as coisas vão começar a ficar cada vez mais intensas, as mudanças elas são cada vez mais constantes, e se a gente não estiver estável dentro, se a gente não estiver centrado com esse olhar de o que está acontecendo realmente, como é que eu estou me sentindo, sem ficar negando o que está acontecendo e sem negar como realmente se sente, essas desculpas, essas historinhas, essa forma de maquiar situações ou de não querer ver realmente o que está acontecendo, vai gerando sofrimentos. Então, é muito importante também entender que os hábitos, tanto positivos quanto nocivos, eles estão intrinsecamente ligados às histórias que a gente conta sobre a gente mesmo. As histórias que a gente conta para validar as nossas escolhas, as histórias que a gente conta como verdades que no fundo a gente sabe que não são, e que moldam aqueles acontecimentos que não foram exatamente aquilo que a gente queria que fosse, mas que foram exatamente como precisavam ser. Então, todo esse processo a partir desse eclipse, assim como movimenta as nossas águas, movimenta também as águas do planeta. E aí a gente vai mexer aqui em várias camadas, em várias esferas, e vamos ver essas questões de situações extremas de instabilidade acontecendo ao mesmo tempo, para que a gente observe essas respostas e essas condições climáticas também se movimentando com uma maior intensidade, e comece a reformular a forma como a gente cria os nossos hábitos e impacta o que está acontecendo. Então, cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas relações, cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que a gente frequencia emocionalmente, também é fazer essa análise crítica do quanto a gente impacta o nosso ambiente, o nosso redor, as nossas relações, através desse nível de consciência. Porque você pode até não falar sobre nada disso, você pode não estar por dentro do que está acontecendo, mas a própria natureza vai colocando essas questões e a gente vai sentindo com cada vez mais intensidade de que as coisas estão diferentes e vão ficar cada vez mais, que a gente precisa quebrar uma série de paradigmas para conseguir sintonizar com os nossos recursos internos, para entender os nossos propósitos, fazer desses propósitos os nossos hábitos e conseguir gerar essas interferências positivas através dessa compreensão de que nós estamos ligados com o todo. Então, quando a gente está fazendo a nossa parte, não é a parte que o outro espera que a gente faça, não é a parte que é vendida para ser feita, é aquilo que você percebe que flui sem que você precise se perder nas desculpas, sem se perder nos hábitos, sem se apegar a histórias, sem mentir para si mesmo. E é por isso que isso não acontece apenas de um lugar para o outro, da noite para o dia, acontece só aqui no seu núcleo e no outro núcleo não acontece. Isso é geral. Todas as pessoas estão recebendo essas influências, essas reflexões, essas revisões de uma forma ou de outra, mas em diferentes culturas, lidando de diferentes formas. E quando a gente vai entendendo que dentro do micro contém o macro, isso são as leis herméticas, assim, acima como embaixo, todos esses processos, né? A gente vai montando esse quebra-cabeça interno e percebendo que aquilo que a gente faz precisa ser muito bem feito, que aquilo que a gente se propõe a realizar, aquelas relações com as quais a gente já convive, são essas situações que estão apresentadas já ao redor, que já fazem parte do sistema criado através da sua história de vida,
que vão ser mexidas para que se olhe para os hábitos, para que se olhe para essas revisões emocionais, para que pare-se de justificar e criar desculpas e promova essas transformações para entregar o melhor. A gente nunca é forçado a nada, mas a gente a todo tempo cria forças que nos movimentam ciclicamente para que a gente compreenda por que a gente cria. E isso nos ajuda a superar as nossas resistências, as nossas falhas, para fazer melhores escolhas e seguir o nosso processo individual e coletivo de desenvolvimento e de evolução. E é por isso que quando a gente tem esse acesso, esse recurso a entender semanalmente como é que está o céu do momento, como isso conversa com o nosso dia a dia, a gente não precisa entender a técnica, traduzir exatamente como é que isso acontece na astrologia tradicional, dizer o quanto a gente sabe sobre o céu do momento, mas a gente precisa trazer um sentido para isso, olhar para o que está acontecendo na nossa vida e saber encarar quais dos nossos hábitos precisam melhorar e quais estão nos impulsionando para frente. Porque sem sentido, de nada vale o que a gente pensa, o que a gente faz, as coisas que a gente prega, as coisas que a gente escolhe. Sem sentido, as situações só se repetem com caras, personagens e cenários diferentes. E essa saturação e esse cansaço que permeia os processos emocionais e mundanos tá de alguma forma dizendo que não é mais o que a gente quer, continuar vivendo as mesmas coisas. Vamos fazer o nosso último intervalo do programa e voltar com o nosso oráculo semanal daqui a pouquinho. Jussara, querida, graças. Comentou muito linda, minha admiração, carinho e respeito, agradeço. Graças, Ju, também agradeço por você estar aqui. Fazendo mais um breve intervalo, já vamos voltar para a rádio. Estamos de volta com a Pura Vida acontecendo aqui na Rádio Cultura de Curitiba, hoje dos estúdios do QG Amarcura, na minha casa, mais sintonizados com vocês no Facebook, no YouTube e no Instagram radiocultura.art. Eu sou Vanessa Panambi. Para finalizar então o nosso oráculo semanal, vamos às nossas cartas.
as nossas cartas da semana. Falando então desse eclipse, de Mercúrio retrógrado, de mais um tanto de pura vida acontecendo. Nossas cartas vão complementar e trazer ainda mais sentido para aquilo que a gente falou do céu astrológico. Então, hoje, para quem está acompanhando, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vocês vão poder dar uma olhadinha nessa carta aqui. Essa é a carta da orientação interior do nosso baralho da cura vibracional prática. E essa carta da orientação interior, ela diz o seguinte, esse é o momento que eu faço a leitura mesmo para vocês. E a carta diz o seguinte: a autoconfiança é como uma varinha de rabdomancia capaz de orientar você em cada momento da vida. A sua testemunha interior sabe qual é o seu destino e como você pode substituir hábitos inúteis pela capacidade pura. Simplesmente observe os seus dramas sem se identificar com eles. Oriente-se para a luz amor presente dentro de você e reflita sobre o que é ser humano. Sinta a energia se avolumando interiormente à medida que você se desliga de condicionamentos, relacionamentos controladores e tarefas que lhe representam um fardo. Você tem algo a oferecer para a humanidade, como uma semente que germinará em ação harmoniosa quando aprender a sempre seguir a sua orientação interior. Às vezes, você precisa tomar decisões acerca do melhor caminho a seguir. Não force nada. Deixe que a decisão amadureça naturalmente dentro de você. Confie na verdade, na orientação e no discernimento do seu guia interior. Use o discernimento e encontre a direção. Visualize e sinta a sua orientação interior como a consciência que age através de você e por trás de todas as aparências. A orientação interior diz: transforme o julgamento reativo e a culpa em discernimento e na capacidade de se abrir para a orientação mais profunda. E a afirmação que essa carta traz ao final é a seguinte: eu estou recebendo orientação do meu eu superior a todo instante. E perceba, você pode colocar essa frase de inúmeras formas. Eu estou recebendo orientação do meu Ori a todo instante, eu estou recebendo orientação do universo a todo instante, eu estou recebendo orientação, seja lá do que você colocar como consciência, para além dessa mente que só observa pequenos fragmentados pontos de vista. Eu acho ótimo, porque como eu sempre falo para vocês, eu faço o script da nossa leitura do céu do momento, escolho as cartas e deixo para ler ao vivo sempre, porque essa é a quentura do oráculo, né? A gente deixar ancorado, saber que essa energia tá rolando, mas é na quarta-feira ao meio-dia que eu começo a olhar aqui. Então, essa leitura da orientação interior vai direto reafirmar e confirmar a questão do céu astrológico, como sempre. Principalmente quando fala como é que você pode substituir hábitos inúteis pela capacidade pura. Olha que riqueza. Então, perceber e se orientar para esse discernimento não é fazer as coisas no automático, na correria. Essa orientação ela está dentro. Não adianta sair perguntando, fazendo milhares de cursos, perguntando para todos os baralhos, para todas as tarólogas, para todas as cartomantes, para todas as benzedeiras, o que você vai fazer da sua vida se você não responder o que você quer para você. E se você não entender que isso já está configurado e que você precisa entender como é que você vai trilhar esse caminho de forma mais autêntica. Então isso é maravilhoso, porque independente do que a gente acredite ou não, ou você confia ou você não confia. Não existem meios termos para os nossos aprendizados aqui. E aí a gente vai olhar para o nosso conselho do baralho de Maria Padilha. Aqui a gente tem a carta Casamento Feliz, a carta de União, Negócios que Chegam, Acordos, e a carta dos Caminhos Abertos. E cada vez que esses conselhos vêm em tríade, eles vêm
nos guiando para mensagens e aconselhamentos e direcionamentos muito poderosos. Para quem faz sentido, vocês já vão olhar para essa simbologia aqui de que a gente não está aqui para fazer as coisas sozinho mesmo e que as parcerias, as alianças, as companhias, os acordos que já vêm se estabelecendo são realmente muito harmoniosos para vivenciar aquilo que a gente precisa. Seja no campo afetivo, no profissional, nos negócios, nos familiares, essas parcerias que se desenham nessa linha temporal aqui que a gente coloca para o nosso oráculo semanal de 10 a 16 de março, sempre vai pegar um pouquinho uns dias antes, um pouquinho uns dias depois, mas trazendo essa concentração para essa semana, entender que é um momento onde aquilo que a gente estabelece e escolhe estar junto tem um elo de confiança e de respeito mútuo. Aonde tem reciprocidade, os hábitos novos são formados a fim de trazer mais utilidade para todos os envolvidos. E aonde isso não existe, não há por que continuar. E aí a gente vai olhar para essas oportunidades profissionais, para as oportunidades de vida, para as oportunidades de mudança que vão se abrindo e vão abrindo caminhos também diante dos nossos olhos para que a gente entenda que quanto mais atento a gente está às oportunidades e a essa perspectiva de como eu posso ajudar e como é que você pode auxiliar naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito, naquilo que eu gostaria de experienciar, como é que as trocas justas acontecem, é que vai fazendo com que esse crescimento e essas oportunidades se encontrem como uma dança, para que as oportunidades se tornem rotina, para que essas dinâmicas de fato consigam fazer com que a gente olhe para aquilo que vem chegando, para os caminhos abertos, de uma forma que a gente não tenha dúvida de que é para a gente seguir em frente. Então, traz essa atenção para questões que você esteja vivenciando aí, percebendo essas dinâmicas, e aí a gente vai olhar agora para a nossa carta da posição da mochila para finalizar as nossas orientações do oráculo semanal da Pura Vida Acontecendo. A carta da mochila eu abro todas as semanas falando que é qual posição aqui, como é que a gente vai interpretar isso, entendendo que a mochila é aquilo que a gente está carregando que de alguma forma nos pesa, tensiona e faz com que a gente se sobrecarregue para iniciar outras situações. E a carta da mochila dessa semana do oráculo semanal é a âncora. E a âncora vai trazer o seguinte, já imagina aqui, né? Simbolicamente a gente tem uma âncora que a gente está carregando nas costas. Então, qual é a primeira reflexão? Aonde a gente está fixado de uma situação que aconteceu lá atrás. Lá atrás pode ser semana passada, pode ser anos atrás, pode ser muito lá atrás, mas a nossa energia tá lá. Apesar do corpo tá aqui, a energia tá lá. Será que você tá preso, tá presa a alguma situação esperando que ela se resolva, ou não tendo resolvido, querendo que se resolva sozinha, ou negando o que aconteceu? E aí tá lá preso, literalmente aprisionado a uma situação emocional, mental, espiritual que possa ter acontecido. Você pode deixar que isso venha de uma forma bem intuitiva. Veio aí uma coisa na cabeça, putz, preciso resolver isso, presta atenção. Porque às vezes é só esse detalhe, esse ajuste, essa negociação que precisa acontecer para você conseguir avançar. Então, pode ser mais simples do que parece, apesar do apego ser grande. Esse é o momento de praticar o desapego da âncora. Tá, foi muito legal parar aqui neste porto, parar aqui nessa praia, nessa determinada fase da minha vida. Porém, contudo, todavia, eu já fui embora. Essa história já não acontece mais. Por que é que eu vou deixar a minha âncora presa aí? Não, mas caso eu precise voltar, não. Vamos praticar o desapego. Vamos liberar essas amarras? Vamos liberar esses enroscos? Está contribuindo para o seu progresso? Não, não está. Você está deixando de mexer por medo?
de não ter para onde voltar, caso as situações de agora deem errado, presta atenção, porque essa sabotagem, esse boicote não vão te ajudar a gerar resultados e vida nova. Se é isso que você quer, presta atenção. Então, liberando essa âncora pesada da mochila, o que é que nos abre caminho? Reforçando também o nosso cenário, falando sobre a gente já saber qual é o nosso destino, mas a gente criar empecilhos para chegar. Nossa carta abre caminhos no baralho cigano, é a carta das estrelas. A carta das estrelas vai falar exatamente sobre, sim, todo mundo tem um caminho, todo mundo tem um lugar de crescimento, todo mundo tem a sua estrela e a gente precisa aprender a brilhar conforme a nossa essência. Então, vamos colocar esses hábitos para serem construtivos de mais esperança. Tem pura vida acontecendo, a vida não é só isso aí, não. De mais esperança, não no sentido de esperar que, mas de nutrir para quê. De mais inspiração, de mais orientação, de mais conexão com o céu, com o divino, com aquilo que está além dessa nossa cabecinha pequena pensante. Então, a carta que nos abre caminhos é justamente a gente entender que temos caminhos maiores e melhores que a nossa mente pode imaginar hoje no meio dos boletos, dos conflitos e das coisas temporárias. Essa carta trazendo e reforçando essa orientação interior para dizer, sabe aquilo que você está intuindo que vai acontecer? Sabe aquilo que você está esperando colher? Sabe aquilo que é seu sonho, que você ainda tem para realizar? Sabe aquilo que você sabe que é teu propósito, mas você ainda não conseguiu dar um jeito de trazer para a tua realidade? Esses são os caminhos para serem abertos a partir de agora. Mas você precisa se guiar através dos hábitos. Os caminhos não se abrem sozinhos, eles abrem a partir daquilo que a gente escolhe. Então, é muito importante que a gente faça essa recuperação dos nossos próprios objetivos, entenda que aquilo que não está alinhado com os nossos reais objetivos, com o nosso destino, com os nossos caminhos, com a nossa liberação, vai precisar desapegar, vai precisar sair de cena, vai entender que não tem utilidade, e isso é cada vez mais rápido. Então, quanto mais centrado a gente se coloca, mais em paz esses movimentos também acontecem, porque existem parcerias, porque existem possibilidades de negociação, de acordo, de entender que tudo isso faz parte de algo maior e que tem pecinhas que precisam se movimentar para que a gente consiga ir para frente. Então, o universo está sempre nos presenteando com informações preciosas. A gente precisa realmente estar abertos e receptivos nessa semana para colher essas influências com sabedoria, para desapegar do que não serve mais, para abraçar essas novas oportunidades, não só de forma simbólica, mas de forma prática, prestando atenção no que está acontecendo na sua vida, porque essa é uma leitura coletiva, é uma leitura também atemporal, mas que dentro dessa semana vai servir como reflexão para que você traga aí através da sua intuição como é que isso faz sentido, lembrando que é você que está fazendo as suas escolhas, a sua realidade, e que a vida, a pura vida acontecendo, está sempre a nosso favor. E aí, o que eu posso desejar para vocês é que os caminhos se abram mesmo, graças a quem está aqui comigo na Rádio Cultura de Curitiba, graças a quem acompanha também pelo @VanessaPanambi, e seguimos juntos e avante. Semana que vem, quarta-feira ao meio-dia, estou de volta. Besitos e hasta luego. Mua.